Olá, nono ano, tudo bem? Como vocês estão? Estão assistindo às aulas, fazendo as tarefas? Estão passando por esse momento conturbado, né? Mas tudo vai passar, tá bom, gente? Vamos fazer a nossa parte e o tempo vai passar e tudo vai passar. Hoje a gente vai estudar figuras de linguagem, que está aí na página 10 do seu livro. Se você estiver assistindo a aula e quiser pegar o livro para acompanhar, pode pegar, tá bom? Tá na página 10, figuras de linguagem, tá bom? O que será figuras de linguagem? Já ouviram falar em figuras de linguagem? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, quando a gente trabalhou o poema na aula passada, vocês perceberam que eu disse que no poema as palavras são mais trabalhadas, né? O poeta, ao fazer um poema, ele procura fazer com que as palavras tenham significados diferentes, que através das palavras elas toquem o leitor, né? Então, no poema, a palavra é trabalhada de uma forma mais significativa, certo? Então, essa forma que as palavras são trabalhadas recebe o nome de figuras de linguagem. Então, olha só, você já deve ter notado que em muitos textos, principalmente nos literários, as escolhas, vou acompanhando aqui, ó, as escolhas do autor quanto ao uso das palavras, a forma como elas estão dispostas, as relações que estabelecem entre si, criam certos efeitos de sentido, de forma, de ideia, de sonoridade, que podem contribuir para o conjunto do texto, acrescentando-lhe beleza, humor, ritmo, complexidade e outra característica qualquer. Muitos desses efeitos são obtidos através de estratégias estilísticas, as quais damos o nome de figuras de linguagem. Então, figuras de linguagem são os efeitos que a palavra tem, tá? Os efeitos que ela tem para produzir humor, para produzir ritmo, para produzir beleza, então são figuras de linguagem, certo? Aparecem em textos literários. Vamos seguir. Ó, as figuras de linguagem são utilizadas de tal forma que acabam até mesmo por marcar o estilo de um autor. Por exemplo, a ironia, ela é uma marca registrada de José Simão e Luiz Fernando Veríssimo. São autores, tá? Eles adoram usar a ironia. A ironia é uma figura de linguagem, nós iremos aprendê-la mais adiante. Outra, a aliteração e a assonância, por sua vez, marcam obras de muitos poetas e letristas, como Chico Buarque. Então, nas obras de Chico Buarque, ele adora usar a aliteração e a assonância. Nós vamos aprendê-las hoje. A paronomásia, por sua vez, é muito usada, por exemplo, nas letras do Engenheiro do Havaí. Então, essas figuras de linguagem, essas que nós iremos aprender hoje, certo? Elas são usadas nesses autores aí. Isso é só um conhecimento, né? Para você ver. Olha essa música aqui, essa letra, de Engenheiro do Havaí, tá? Parabólica, ela para e fica ali parada. Olha-se para nada, Paraná. Fica parecida a Paraguaia. Para raios em dia de sol para mim. Prende minha parabólica princesinha clarabólica, o pecado mora ao lado, o paraíso paira no ar. Prende minha parabólica princesinha clarabólica, paralelos que se cruzam em Belém do Pará. Longe, 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 aqui do lado. Paradoxo, nada nos separa. Eu paro e fico aqui parado, olho-me para longe, a distância não separabólica. Então, essa letra da música dos Engenheiros do Havaí, ela tem algumas figuras de linguagem. Então, ó, quando a gente fala parabólica, aí depois a gente fala ela para, olho-me para longe, paradoxo, paraná, parado. Observe que a gente tem vários sentidos da palavra pare. Então, ele consegue esse efeito sonoro fazendo repetição, né? O que colabora para que a música tenha musicalidade. Então, essa repetição, ó, parabólica, ela para, olho-me para, paradoxo, paraná, parado, é uma repetição que o autor da música fez propositalmente para dar sentido musical a essa letra, certo? Aí trouxe uma crônica de José Simão para a gente dar uma analisadinha, tá? Pra gente chegar nas figuras de linguagem, ó. Buemba, buemba, macaco sermão gente, o braço armado da gandaia nacional, rebelião em Rio, direto do país da piada pronta. Sabe como é o nome daquela cadeia no Rio com rebelião e fuga? Benfica. Cadeia de custódia de Benfica. Mal fica. A cadeia acabou de ser inaugurada e os presos mal ficaram. Rarará.
Muda para Benfuga e olha a placa da chargista Kemp na Avenida Brasil. Velocidade máxima, balas de fuzil, 110 km, granada de mão, 20 km, pedras arremessadas, 15 km. Ultrapassou o radar multou, é violência. Voltando aqui, ó. Peraí. Peraí, tá, gente? Só pra gente voltar aqui na crônica. Nessa crônica que a gente leu aí de Simão, ele quer que você preste atenção na ironia, porque o autor faz o leitor de forma engraçada prestar atenção na cadeia que é dita lá como fala que é Benfica, né, o nome, mas ele faz a brincadeira com Benfica e mais ainda chama por violência. Crítica que se dá às penitenciárias, não só do Rio, mas também de todo o país. Então, através da ironia, nessa crônica aí, ele faz um jogo com as palavras. Esse jogo com as palavras eu chamo figura de linguagem. Por isso que eu trouxe esses textos, para antes de eu explicá-las, vocês terem uma noção. Uma das figuras de linguagem é a ironia, tá bom? Vamos aí. Agora, vamos falar um pouco de cada um dos tipos de figura de linguagem que estudaremos nesse capítulo aí, nessa página 10 aí. Nós vamos estudar as figuras sonoras, certo? Nós temos figuras sonoras, temos as figuras de sintaxe e as figuras de palavras. E também temos a figura de pensamento. Nós vamos fixar aqui, ó, nosso aprendizado em figuras sonoras, tá? O que são figuras sonoras? São as que têm um efeito mais evidente justamente no som das palavras ou de parte delas, podendo ou não envolver diretamente o seu sentido. Por isso que é figuras sonoras. Sonoras vem de som. São o som das palavras que compõem um poema. O autor faz propositalmente, ele usa essas figuras sonoras, ou seja, essas palavras sonoras para chamar a atenção do leitor, certo? Vamos dar uma olhada nas figuras que vocês têm. A primeira que eu tenho é a aliteração. O que é a aliteração? É quando o autor usa repetidamente o som consonantal parecido para fazer um efeito no texto. Por exemplo, olha isso aqui, ó. A chegada ofuscante de tantas meninas nada tinha que dever à festa luzida, de velas e valsas e vozes levadas de vento. Diogo Avelino, Bailes dos Deputantes. Viram quando eu falei velas, valsas, vozes levadas de vento? Essa repetição aqui do V, que é o som consonantal, ó, eu chamo de aliteração. Então, quando eu tenho a repetição de um som consonantal, é uma aliteração, certo? Ó, velas, valsas e vozes. Vamos passando. Perceba que no exemplo, a repetição sistemática da consoante V torna-se ainda mais interessante por imitar o próprio som do vento, né? A chegada ofuscante de tantas meninas, nada tinha que dever à festa luzida. De velas e valsas e vozes levadas de vento. Repetição consonantal, eu tenho uma figura de som chamada aliteração. Vamos para a próxima. Assonância. O que é assonância? É quando tem um uso repetido de sons vocálicos. Ó, e na rala, vala, deitara e enterrara a bela Clara. Vejam, a. Ó, a repetição do A num som vocálico. Então, quando eu tenho a repetição de som vocálico, eu tenho uma assonância, tá bom? Assonância, repetição de som vocálico. Aí tem a explicação. Contudo, fica igualmente evidente que não há efeito visível do ponto de vista de sentido. Quer dizer assim, ele não quer dar um sentido diferente, ele quer chamar a sua atenção para o som vocálico. Então, quando vocês tiverem repetições de som vocálico, você vai ter uma assonância, certo? Vamos ver a próxima. Paronomásia. Ocorre quando o autor faz uso de palavras com som parecidos, parônimas, mas geralmente com sentidos diferentes. Gente, palavras parônimas são aquelas palavras que têm um som parecido, mas o significado diferente. Olha o exemplo. Não queria ir embora, embora não pudesse mais ficar. Vamos aqui, ó. Não queria ir embora. Ir embora, do verbo partir, né? Aí depois, embora não pudesse mais ficar. Esse embora aqui, embora tenha a mesma grafia, só que esse aqui tem um sentido diferente, é uma conjunção adversativa.
que ela dá a ideia de uma ideia oposta à primeira. Então, não queria ir embora, do verbo partir. Partir aqui já é uma conjunção. Então, eu tenho duas palavras com sentidos diferentes, embora as grafias sejam parecidas. Por isso eu chamo essa figura de paranomásia, tá bom? Paranomásia. Vamos seguindo. E a última, onomatopeia, é uma palavra criada para imitar o som de alguma ação ou mesmo de uma ocorrência. Então, palavras que imitam sons em textos eu chamo de onomatopeia, certo? Olha o exemplo aí, ó. Era um tal de potoque, potoque, potoque. Potoque infernal, enquanto passavam apressados os valentes soldados da cavalaria. Estão vendo esse potoque, potoque, potoque? Isso imita um som, né? Um som. Então, quando você tem imitações de sons, você classifica essa figura como uma onomatopeia. Então, hoje vocês aprenderam as 4 figuras de linguagem que tá aí. Eu vou voltar os slides, tá? Rapidinho, só pra gente vê-las. Ó, a primeira foi a literação, repetição de som consonantal, certo? Nem vou pro exemplo, tá? Segunda, assonância, repetição de som o quê? Vocálico. Terceira, paranomásia, quando você tem sons parecidos, mas significados diferentes. Ó, aqui, ó. E a quarta que nós vimos foi onomatopeia, quando você tem a imitação de um som, certo? Escrito, uma grafia de um som. Então, essas 4 figuras de linguagem são as figuras de sons, que tá aí, ó, na sua página 10 e na página 11, vai até a 13, gente. Começa na página 10 e vai até a página 13, certo? Eu vou colocar no grupo as atividades referentes a essa tarefa e qualquer dúvida vocês me procurem no WhatsApp, tá bom?